Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz a todos. O título da nossa mensagem de hoje é Quarto pecado que Deus detesta. Está baseado no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 18, parte A, que diz assim: coração que maquina pensamentos perversos. Meus amados, a palavra de Deus diz que Deus detesta um pecado de alguém cujo coração maquina pensamentos perversos. Nós precisamos entender, meus queridos, que o coração na Bíblia é considerado, é usado a palavra coração como se fosse também o espírito do homem. E pensamentos relacionados à mente. E nós sabemos, existe até um grande livro escrito por uma grande ministra da Palavra de Deus, pregadora do Evangelho, escritora, Joyce Meyer, que diz: mente, campo de batalha. Ou melhor, campo de batalha da mente, uma coisa assim. Esse livro já foi vendido para mais de 1 milhão de exemplares, principalmente nas penitenciárias de vários países. Porque na realidade é na mente humana que o inimigo, que veio senão para roubar, matar e destruir, ele coloca um pensamento, ou seja, uma semente, para que o homem aceite essa semente. Nós sabemos que Satanás não é onisciente, mas ele usa justamente isso, ele coloca uma semente maligna para ver como o comportamento do homem a partir daquela semente aparece, é demonstrado. Se o homem aceitar, então ele vai alimentando aquilo. Então nós devemos ter a capacidade de repreender, no nome de Jesus, qualquer semente maligna, seja ela de qualquer espécie, para que nós venhamos a pecar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, é aquele Deus minúsculo, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe uma guerra muito grande para que nós saiamos do nosso caminho certo, que é justamente Jesus. A primeira experiência que aconteceu na Terra em relação a coração que maquina pensamento perverso foi justamente de Caim. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva e Abel era o filho mais novo. Acontece que mesmo depois que Adão e Eva pecaram lá no jardim, que foram expulsos, mas Adão e Eva continuaram mostrando a seus filhos como eles deveriam oferecer a Deus algo especial, que era justamente do fruto do seu trabalho. Então, muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele levou apenas fruto da terra, ou seja, algumas mangas, algumas abacates, estou dando só um exemplo assim. Enquanto que Abel, ele pegou as primícias, de seu gado, suas ovelhas, e deu aquela ovelha perfeita, sem defeito e gorda, para oferecer sacrifício a Deus. Mas se nós formos, e na realidade o livro de Gênesis fala pouco a respeito disso. Apenas que fala que Deus, quando percebeu que Caim tinha matado Abel, ele chega para Caim e pergunta: onde está o seu irmão? E Caim fala com Deus de uma maneira ríspida e diz: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Repare que isso mostra que
o coração, o espírito, a mente daquele jovem, entendeu? Na realidade ele não era um jovem, já era um adulto. Ele já estava dirigido para o que é mal. Então nós vamos ver agora aqui alguns versículos que diz assim, por exemplo, 1 João 3,12. Isso esclarece muito a respeito do caráter de Caim. Diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Então a causa de Caim ter matado seu irmão Abel é porque ele pertencia ao maligno. E faz a própria pergunta: e por que ele, Caim, matou o seu irmão Abel? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Está a explicação, simples. E diz mais em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ou seja, Abel está na galeria dos homens de fé, que é justamente Hebreus 11. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, preste bem atenção, por meio da fé ainda fala. E realmente Abel é um exemplo, primeiro, de um homem que exerceu a fé, que era justo, e por isso o diabo, que veio senão para roubar, matar e destruir, colocou no coração, no espírito e na mente de Caim, como se aquilo fosse, vamos dizer, uma maldade que Abel tivesse cometido contra ele. Não. Aquilo foi uma semente maligna. O diabo, que veio senão para roubar e matar, colocou na mente de Caim esta semente perversa, que foi justamente assassinar o seu próprio irmão. E realmente depois não se agradou disso, e aquele filho de Adão, né? Ele foi expulso daquela área, daquela terra onde morava. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis que Deus colocou um sinal naquele homem, nós não sabemos qual foi, até com o objetivo de preservar sua vida, para que, se alguém tocasse na vida dele, também seria culpado muitas vezes mais. Então, nós precisamos aprender o seguinte: nós não podemos ser levados por tudo aquilo que a nossa mente pensa. Nós temos que ter, entre parênteses, um desconfiômetro, porque quando uma coisa não vai edificar ninguém, isso é sinal que não é de Deus. E quando nós temos, como cristão, o Espírito Santo dentro de nós, no nosso espírito, no nosso corpo, então nós temos uma grande arma para discernir o que é certo e o que é errado. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá também ser assistida através de YouTube.